Olá pessoal, eu sou a Bruna Pati, professora de Biologia e Ciências e youtuber, e estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é DIU, tudo o que você precisa saber. Mas antes, eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Lembrando que eu também estou com uma campanha no Apoia-se. Com qualquer valor, você me ajuda a continuar divulgando esse trabalho. Vamos? Então, pessoal, o tema do vídeo de hoje é DIU, tudo o que você precisa saber. Hoje nós vamos falar sobre esse método contraceptivo que é extremamente subutilizado aqui no Brasil, apesar de ser muito vantajoso. Alguns motivos dessa subutilização são os mitos que rondam esse método, além das burocracias que algumas instituições, planos de saúde colocam para a inserção desse método. Por que eu tô falando, né? O que me motivou a fazer esse vídeo? Primeiro que eu acho que é muito importante, né? Informação, conhecimento sobre o método contraceptivo nunca é demais para jovens, adolescentes, para a população em geral que está interessada nisso. Mas também o que me motivou foi uma polêmica que aconteceu em agosto, setembro, se eu não me engano, o mês exato eu não consigo me recordar, onde diversos planos de saúde estavam exigindo a autorização do cônjuge para a inserção de DIU nas mulheres, coisa que não tem nenhum respaldo legal. Então, por conta dessa polêmica e por conta da importância do tema, eu decidi fazer esse vídeo. O que nós vamos ver nesse vídeo? Eu vou falar o que é o DIU, o seu mecanismo de ação, por que ele é tão eficaz, como que ele vai evitar uma fecundação, vantagens, desvantagens e alguns mitos que rondam esse método. Antes de a gente começar a falar aqui, eu preciso destacar que nesse vídeo todas as informações são acerca do DIU de cobre. Existem outras modalidades de DIU, tem DIU de prata com cobre, DIU hormonal, mas aqui no vídeo eu estou abordando o DIU de cobre, beleza? E um dos motivos de eu estar abordando aqui o DIU de cobre é que ele é mais facilmente encontrado no SUS, apesar do DIU hormonal também ser fornecido, mas o DIU hormonal ele traz todas as desvantagens que os métodos hormonais trazem, então ele não vai ser aplicado a todas as pessoas como o DIU de cobre. O DIU é a abreviatura de dispositivo intrauterino. Como o próprio nome sugere, ele vai ser colocado no interior do útero por um médico ou enfermeiro. Então o DIU não é um método que você possa utilizar aí na sua casa, você fazer inserção. Isso precisa ser feito no consultório do médico, não é necessária internação. O DIU ele vai ser feito de plástico, de polietileno, coberto com cobre, tanto na sua haste horizontal quanto na sua haste vertical, porque ele tem esse formatinho de T. No mundo, mais de 15% das pessoas com útero que desejam um método contraceptivo fazem uso do DIU. Esses números no Reino Unido e em vários países do continente asiático são maiores, enquanto que aqui no Brasil apenas 2% dessa população utiliza o DIU. Como que ele vai ser inserido pelo médico? Ele vai ser inserido através do canal vaginal, vai atravessar o colo do útero e vai ser colocado no fundo do útero. Quando ele chega no fundo do útero, ele vai abrir as suas hastes, então ele é inserido fechado. Alguns DIUs, já vêm com um kit onde o médico consegue controlar a abertura dessas hastes. Outros não, quando ele conseguir chegar no fundo do útero, ele vai se abrir. O DIU ele vai ficar protegido dentro da cavidade uterina. Então, você não pode e não deve senti-lo. Se você senti-lo, se você sentir que está incomodando alguma coisa, significa que o seu DIU está mal colocado ou mal posicionado e você precisa retornar ao médico. Quando você está fazendo o exame de toque ou quando você for ter relações sexuais, o seu parceiro, porventura, pode até sentir o fio do DIU. Por quê? O DIU ele vai ser colocado dentro do útero, mas vai ser deixado um fio para fora que passa, que chega até o seu canal vaginal. Então, às vezes, quando você vai ter relação sexual, o seu parceiro pode até sentir beliscando alguma coisa, incomodando, ou você mesmo. Se isso acontecer, você pode ir no médico para ele adequar conforme a sua comodidade. Só que é uma dica, muitos médicos falam que quanto mais longo, mais ele ficará dobrado ao redor do colo do útero e mais conforto ele vai trazer.
como é o mecanismo de ação do DIU, ou seja, por que ele é um método contraceptivo tão eficaz? O DIU de cobre ele vai ficar liberando íons de cobre ali no útero. Isso vai fazer com que o útero e todo o ambiente ao redor fique um ambiente inóspito, ou seja, que vai impedir a sobrevivência dos ovócitos e dos espermatozoides e, consequentemente, impedindo a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo. O DIU ele não vai causar alterações só ali no útero, mas em toda a região ao redor, até mesmo no muco cervical, que fica mais espesso e impedindo assim a fecundação de ocorrer. Quem pode usar o DIU? Existem poucas pessoas que de fato não podem fazer uso do DIU. Essas condições são pessoas que têm malformação grave uterina, não são todos os tipos de malformação, algumas não vão impedir o uso do DIU. Pessoas com certos tipos de mioma, a gente vai ver melhor daqui a pouco que mioma que vai impedir o uso do DIU. Pessoas com processos inflamatórios pélvicos naquele momento. E claro, a gente tem algumas situações temporárias que vão impedir o uso do DIU naquele momento presente, mas depois, quando essa condição parar, a pessoa pode usar. Um exemplo é o pós-parto. Então, recomenda-se que a inserção do DIU seja feita de 4 a 6 semanas após o parto. Por quê? Nesse momento, o útero já sofreu involução, ou seja, já retornou para o seu tamanho de antes da gravidez e o risco de expulsão do DIU é bem menor. O DIU ele é extremamente recomendado para lactantes porque ele não vai interferir nos hormônios de produção e ejeção do leite. Eu trouxe até uma tabela aqui para vocês que foi retirada de um artigo que eu usei para construir esse vídeo, que está mostrando as situações de uso do DIU. Vai passar rápido aqui para vocês, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para quem se interessar mais sobre esse assunto. Nessa tabela, a gente tem a situação clínica e um número do lado. O que esse número diz? O número vai de 1, 2, 3 e 4, onde o 1 significa que você pode usar o DIU livremente, o 2, os benefícios superam os riscos, o 3, os riscos superam os benefícios, então você até pode utilizar, mas esse método tem que ser bem vigiado e se não tiver outra alternativa. E o número 4 significa que não pode usar DIU de jeito nenhum. Vocês vão ver que nessa tabela enorme, pouquíssimas situações são de número 3 e 4. A maioria vai ser de uso livre do DIU. Vira e mexe tem foto de um bebê nascendo segurando o DIU. E isso, sendo repetidas vezes mostrado para a gente pela grande mídia, acaba trazendo no nosso imaginário a ideia de que o DIU é extremamente falho. Ah, o bebê nasceu segurando, então a mulher estava lá usando o DIU, mas mesmo assim ficou grávida. Acontece que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, mas o DIU é um dos mais eficazes que existem. Provavelmente chovem casos aí de pessoas que utilizam pílula e outros métodos contraceptivos e que acabam ficando grávidas, mas não tem a mesma repercussão do que quando acontece com o DIU. A taxa de eficácia dele para aquelas pessoas que se consultam regularmente, estão sempre verificando o posicionamento do DIU, vai ser menor do que 1 a cada 100 por ano. Então ele tem uma taxa de falha de apenas 0,1%. A sua taxa de eficácia é semelhante à esterilização cirúrgica, a laqueadura. Você vai colocar o seu DIU, depois de 30 a 45 dias que você colocou, você vai retornar ao médico para que o médico avalie o seu nível de satisfação seu, da pessoa que você está se relacionando sexualmente, se está tudo ok. Se estiver tudo ok, essa consulta será feita de forma anual. Vantagens e desvantagens. Por ser livre de hormônio, lembrando que a gente está falando do DIU de cobre, ele não vai interferir na sua libido, não vai interferir na saúde da sua pele, não vai estar relacionado com crises de enxaqueca, mudanças de humor. Ele proporciona autonomia e ele possibilita um planejamento familiar feito de forma eficiente. Por que ele proporciona autonomia? Depois que ele é inserido, você não vai depender de mais ninguém. Ele possui pouquíssimas contraindicações, tem uma alta duração, ele vai durar aí em torno de 10 a 12 anos, não depende da memória, não precisa de internação, pode ser utilizado por quase todas as pessoas.
O DIU de cobre, ele traz pouquíssimos efeitos colaterais. Então, geralmente, você vai sentir uma leve dor na hora da colocação. Essa dor e esse incômodo geralmente não vai durar mais do que 6 horas. Raríssimas são as pessoas que sentem algo depois de 48 horas da colocação do DIU. Em relação ao aumento de cólica e de fluxo, geralmente isso vai acontecer 3 meses, até 3 meses após a inserção. Depois disso, tende a se regularizar esse fluxo e essa cólica. Caso não aconteça, é necessário que você retorne ao médico. Existem algumas intercorrências, mas que geralmente são de fácil manejo. Exemplo, pode ocorrer perfuração do útero na hora da colocação, mas isso vai ser verificado lá no consultório, o médico vai ver e já vai manejar essa situação. Mas é um evento extremamente raro, vai acontecer em 1 a cada 1000 colocações. O fio não foi encontrado, então você está lá fazendo o seu exame de toque, né, ou você está tendo uma relação sexual e você não encontra mais o fio. Você tem que ir ao médico para o médico verificar o posicionamento do DIU para ver se ele está corretamente inserido. Caso ele esteja corretamente inserido e não traga nenhum tipo de problema e a sua eficácia não esteja comprometida, ele vai deixar ali. Se estiver mal posicionado e interferindo na eficácia, ele vai fazer essa mudança. Muita gente acaba afirmando que o DIU traz infecções pélvicas, mas na verdade são bactérias que já existem ali na genitália que acabam sendo levadas para dentro do útero com a inserção do DIU. Mas se você não tiver nenhuma bactéria de IST ali, você não vai ter nenhuma infecção pélvica. Muita gente acaba achando que a taxa de expulsão do DIU é alta, não é. Ela vai ser maior de acontecer ali no primeiro ano de inserção e ela vai ocorrer entre 2 a 10% das pessoas. Se você já teve um histórico de expulsão do DIU, a chance de acontecer novamente é alta, é cerca de 30%. Por fim, a gente tem aí a reação vasovagal. O que é a reação vasovagal? Quando você vai colocar o DIU, o médico vai usar um espéculo para abrir, né, o seu colo do útero, fazer a dilatação, vai pinçar o colo do útero. Então, pessoas mais sensíveis, ou quando o médico, às vezes, o enfermeiro não tem muita experiência, faz um movimento brusco, pode trazer a reação vasovagal, que vai fazer com que a pessoa fique com a pressão baixa, coração faz uma bradicardia. Se a pessoa for mantida sentada, ela vai retornando à normalidade. Se isso acontecer antes da inserção, é melhor não prosseguir. E aí, para a gente fechar, alguns mitos que rondam o DIU. Primeiro mito, dói demais colocar. Geralmente, gente, claro que a dor é muito subjetiva, vai variar de uma pessoa para outra, tem pessoas que são mais sensíveis, enquanto outras não. Mas geralmente você vai sentir como uma leve cólica menstrual, que pode ser até um pouquinho mais moderada para outras pessoas. Mas o procedimento dura um pouco mais do que 1 minuto. Mas se você for muito sensível ou tiver com medo, você pode pedir uma anestesia, que vai ser dada na forma de gel, de spray ou uma aplicação com uma agulha bem fininha no colo do útero e geralmente ajuda bastante com o manejo da dor. Segundo mito, adolescentes e pessoas sem filho não podem usar DIU. É mito. Adolescentes e pessoas que nunca tiveram filho podem usar DIU. A taxa de expulsão do DIU nessas pessoas não vai ser maior. Não existe uma contraindicação só por conta da idade, só porque é uma adolescente. A avaliação para o uso do DIU ela vai ser feita de forma individual, mas uma contraindicação por ser adolescente ou nunca ter tido filho não existe. Pessoas com mioma não podem usar DIU. Lembra que a gente falou sobre isso mais no começo do vídeo? Isso também é um mito, porque existem vários tipos de mioma, né? Tem um mioma que sai da cavidade uterina, tem um mioma que fica nas laterais do útero. Os miomas que são impeditivos da inserção do DIU são apenas aqueles que causam uma deformação no interior da cavidade uterina, e não tem como usar. Tirando isso, se você tiver outro tipo de mioma, você pode usar tranquilamente. Falha muito. A gente já viu que isso é um mito. A sua taxa de falha é de 0,1%. Só pode colocar menstruada. Provavelmente vocês já ouviram isso também. O que é um grande mito. Você pode colocar DIU em qualquer momento do seu ciclo. Alguns médicos preferem que você esteja menstruada para tirar a dúvida de que você não está grávida, mas isso um exame de gravidez consegue comprovar. Mas um outro motivo é que quando você está menstruada, o seu colo ele fica mais aberto e mais amolecido, o que pode facilitar e ser até mais confortável para você a inserção, mas não necessariamente precisa estar no período menstrual.
Quem tem síndrome do ovário policístico não pode usar DIU, o que é um grande mito. Qualquer pessoa pode utilizar, porque tem muito na cabeça, no senso comum, de que quem tem síndrome do ovário policístico precisa necessariamente utilizar a pílula anticoncepcional ou um método hormonal, porque são os hormônios que tratam SOP. Na verdade, não. As pílulas podem ser utilizadas quando a pessoa quiser, mas existem várias outras medidas não farmacológicas que vão auxiliar no tratamento da SOP. Então, perda de peso, praticar exercício físico, mudança na alimentação, entre outros. O DIU causa anemia. Também é uma grande mentira. Claro que assim, se você tiver problemas de coagulação muito graves, é melhor você não fazer o uso de DIU. Geralmente o DIU ele vai, como eu disse, após 3 meses ele pode aumentar seu fluxo, mas depois disso regula. Se após esse período você ainda tiver com fluxo muito grande e muita cólica, é necessário você procurar um médico e procurar algum outro método contraceptivo. O último mito, o DIU é abortivo. Para ter aborto precisa ter gravidez. E o DIU age antes da fecundação, ele impede a fecundação, ele impede o encontro do espermatozoide com o óvulo, portanto, ele não é abortivo. E para fechar o vídeo, isso não é um mito, tá? É uma afirmação. O DIU pode ser utilizado como contraceptivo de emergência. Você teve uma relação sexual desprotegida ou estava protegida, mas estourou a camisinha, enfim, aconteceu alguma situação e você precisa fazer uso de um contraceptivo de emergência. Faça uso do DIU. Por quê? O DIU ele vai servir para todo mundo. A pílula do dia seguinte, por exemplo, tem certas pessoas que ela não vai funcionar. Então, se você é uma pessoa com sobrepeso ou obesa, por exemplo, a pílula do dia seguinte não funciona com você, mas o DIU sim. Então, ele deve ser colocado até 5 dias após a relação sexual desprotegida. E o bom é que você pode deixar lá e ele vai ficar servindo como seu método contraceptivo, caso seja do seu desejo. Gente, só um recado final. DIU não protege contra IST. Então, se você tem o interesse de se proteger contra infecções sexualmente transmissíveis, use camisinha aliado ao DIU. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido que isso contribua para vocês de alguma forma. Se eu não tirei sua dúvida, se ficou alguma dúvida, deixa aqui na caixa de comentários que eu vou ficar bem feliz em responder. Agora eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Lembrando que eu também estou com uma campanha no Apoia-se. Com qualquer valor você me ajuda a continuar com esse trabalho. Me ajude, gente, divulgando a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Até a próxima!